Capítulo 7. As pregações do Tiberíades. Alguns dias haviam decorrido sobre os fatos que acabamos de narrar. Em Cafarnaum, não somente o cenário, mas também os atores, guardavam a mesma fisionomia. Compelido pela atitude irrevogável e enérgica do senador, Sulpício Tarquínios regressara a Jerusalém, obedecendo às ordens de Pilatos, que, por sua vez, recebera a notificação de Públio Lentulus. Não devemos esquecer que Públio permanecia na Palestina com poderes amplos, na qualidade de emissário de César e do Senado, e a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador, eram obrigados a acatar com especial atenção e máximo respeito. O procurador da Judéia não se esquecera, portanto, de substituir Sulpício do melhor modo possível, buscando conhecer, com interesse, os motivos do seu afastamento, assunto que o senador solucionou com o mais largo espírito de superioridade do ponto de vista político. Pilatos coadjuvou, com a melhor boa vontade, o serviço de pesquisa quanto ao paradeiro do pequeno Marcos, movimentando funcionários de sua inteira confiança e vindo pessoalmente a Cafarnaum a fim de conhecer na sua intimidade as diligências efetuadas. O senador recebeu-lhe a visita com as mais altas mostras de consideração e aceitou-lhe a cooperação, sinceramente confortado em vista de os acontecimentos desmentirem, perante o seu foro íntimo, as caluniosas acusações de que era vítima a esposa. Sua vida doméstica, porém, sofrera as mais profundas alterações. Não sabia mais viver aquelas horas de colóquio feliz com a esposa, da qual o separava um véu de dúvidas amargas e infinitas. Várias vezes tentou, improficuamente, readquirir a antiga confiança e a sua espontaneidade afetiva. Rugas de pesar fincaram-lhe então o semblante, ordinariamente altivo e orgulhoso, esfumando-lhe os traços fisionômicos num nevoeiro de preocupações angustiosas. Todos os seus íntimos, inclusive a esposa, atribuíam ao desaparecimento do filhinho tão singular metamorfose. Nas horas habituais das refeições, notava-se-lhe o esforço para desanuviar a fisionomia. Dirigia-se então à mulher ou respondia às suas perguntas carinhosas com monossílabos apressados, acentuando as palavras com laconismo incompreensível. Sofrendo amargamente com aquela situação, Lívia apresentava-se cada vez mais abatida, tentando em vão decifrar o motivo de tantas provações e infortúnios. Muitas vezes procurou sondar o espírito de Públio, de modo a levar-lhe um pouco de carinho e consolação, mas ele evitava as expansões afetuosas com pretextos decisivos. Quase que lhe aparecia tão somente no triclínio e, feita a refeição costumeira, retirava-se abruptamente para o grande salão do arquivo, onde passava todas as suas horas de inquietadoras meditações. De Marcos, nenhuma notícia havia que lhe proporcionasse a mais ligeira sombra de esperança. Por uma formosa manhã da Galiléia, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva dedicada e amiga fiel, a quem replica nestes termos, depois de carinhosamente inquirida acerca do seu estado de saúde. Sinto-me bem mal, minha boa Ana. À noite o coração bate-me descompassadamente, e hora a hora vejo crescer-me no íntimo dolorosa impressão de amargura. Não poderia bem definir o meu estado, ainda que o quisesse. O desaparecimento do pequeno enche-me a alma de lúgubres presságios, multiplicando o peso das minhas aflições maternas quando não posso vislumbrar, nem de leve, a causa de tamanhos padecimentos. E agora é, sobretudo, o estado de Públio o que mais me acabrunha. Ele foi sempre um homem puro, leal e generoso, mas de algum tempo a esta parte noto-lhe singulares diferenças no temperamento,
agravando-se-lhe os sintomas doentios com maior intensidade após o incompreensível desaparecimento do nosso filhinho. A mim se me figura que ele vem sofrendo os mais fortes distúrbios sentimentais, com sérios prejuízos para a saúde. Bem vejo, senhora, quanto sofreis. Aventou a serva carinhosa. Sei que sou uma criatura humilde e sem nenhum valor, mas pedirei a Deus que vos proteja incessantemente, restabelecendo a paz do vosso coração. Criatura humilde sem valor? Diz a pobre senhora, buscando demonstrar-lhe o grau de sua estima sincera. Não digas isso, mesmo porque não sou dessas almas que aferem o valor de cada um pelas posições que desfruta ou pelas honras que recebe. Filha única de pais que me legaram considerável fortuna, cidadã romana com as prerrogativas de mulher de um senador, vês quanto sofro nos trabalhos amargos deste mundo. Os títulos que o berço me outorgou não conseguiram eliminar as provações que o destino também me trouxe, com a mocidade e a fortuna fácil. Reconhece, pois, que, sendo eu Patrícia e tu uma serva, não possuímos um coração diverso, mas sim o melhor sentimento de fraternidade que nos abre a porta de uma compreensão carinhosa a valer por asilo suave nos dias tristes da vida. De mim para comigo, sempre supus, contrariamente à educação recebida, que todas as criaturas são irmãs, filhas de uma origem comum, sem conseguir atinar com as linhas divisórias entre aqueles que possuem muitos haveres e muitos títulos e os que nada possuem neste mundo além do coração, onde costumo localizar os valores de cada um nesta vida. Senhora, exclamou a serva, tocada da mais grata surpresa. Vossas palavras me comovem, não somente por partirem dos vossos lábios, dos quais me habituei a ouvir-vos sempre com carinho e veneração, mas também porque o profeta de Nazaré nos tem dito a mesma coisa em suas prédicas. Jesus? Perguntou Lívia, de olhos brilhantes, como se aquela referência lhe lembrasse uma fonte de consolação da qual se houvesse momentaneamente esquecido. Sim, minha senhora, e por falar nele, por que não buscardes um pouco de conforto nas suas divinas palavras? Juro-vos que as suas expressões, sábias e amorosas, vos consolariam no meio de todos os pesares, proporcionando-vos sensações de vida nova. Se quisesseis, eu poderia conduzir-vos à casa de Simeão, discretamente, a fim de receberdes o benefício de suas lições carinhosas. Receberíeis, assim, a alegria da sua bênção, sem vos expordes às críticas alheias, nutrindo o vosso coração dos seus luminosos ensinamentos. Lívia pensou intensamente naquele alvitre que se lhe figurava providência salvadora, respondendo por fim. Os sofrimentos da vida muitas vezes me têm dilacerado o coração, renovando os meus raciocínios acerca dos princípios que me foram ensinados desde o berço, e é por isso que, acolhendo a tua ideia, acho de meu dever procurar a Jesus publicamente, como o fazem outras mulheres destes lugares. Era minha intenção procurá-lo antes do nosso regresso a Roma, para lhe manifestar meu reconhecimento pela cura de Flávia, fato que me deixou profundamente impressionada, mas que não nos foi possível comentar, em razão da atitude hostil de meu marido. Agora, novamente desamparada, no estuar das minhas dores, recorrerei ao profeta para obter um lenitivo ao coração opresso e torturado. Mulher de um homem que, por força da sua carreira política, ocupa agora o mais alto cargo desta província, irei a Jesus, como criatura deserdada da sorte, em busca de amparo e consolação. Senhora, e vosso esposo? Perguntou Ana, antevendo as consequências daquela atitude. Procurarei cientificá-lo da minha resolução, mas se Públio esquivar-se ainda uma vez a minha presença para um entendimento mais íntimo, irei mesmo sem ouvi-lo com respeito ao assunto. Vestirei os trajes humildes dessa região de criaturas simples, irei a Cafarnaum, hospedando-me com os teus parentes nas horas necessárias, e no momento das práticas quero ouvir a palavra do Messias, de coração contrito e alma compadecida pelos infortúnios dos meus semelhantes. Sinto-me profundamente insulada nesses últimos dias e tenho necessidade de conforto espiritual para o meu coração combalido nas provas ásperas.
Senhora, Deus abençoe os vossos bons propósitos. Em Cafarnaum, os meus parentes são muito pobres e muito humildes, mas vossa figura está ali no santuário da gratidão de todos, bastando uma palavra vossa para que se ponham à vossa disposição como escravos. Para mim, não existe fortuna que se iguale a essa da paz e do sentimento. Não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais, porque basta a sua caridade, no caso de minha filha, hoje sadia e forte graças à sua piedade de justo, mas tão somente para buscar conforto ao meu coração dilacerado. Pressinto que, em lhe ouvindo as exortações carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas e rudes. Sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galileia, todavia, na sua intuição divinatória, compreenderá que dentro do peito da romana pulsa um coração amargurado e infeliz. As duas combinaram então ir juntas à cidade na tarde do primeiro sábado. Embalde procurou Lívia uma oportunidade para solicitar a ambicionada permissão do marido a favor da sua pretensão. Inúmeras vezes buscou, improficuamente, sondar o espírito de Públio, cuja frieza lhe afugentava a coragem para a necessária consulta. Ela, porém, havia resolvido procurar o mestre de qualquer maneira. Abandonada numa região em que somente o marido podia compreendê-la integralmente, dentro da sua esfera de educação e rudemente provada nas fibras mais sensíveis da sua alma feminina de esposa e mãe, a pobre senhora assim deliberou com pleno assentimento da sua consciência honesta e pura. Talhou uma roupa nova, de conformidade com os usos galileus, de maneira a não se fazer notada na multidão comum nas prédicas do lago, e, cientificando a Comênio da necessidade que tinha de sair naquele dia, a fim de que o marido fosse avisado à hora do jantar, dirigiu-se, na data previamente determinada, pelos caminhos que já conhecemos, em companhia da serva de confiança. Na residência humilde de pescadores, onde se abrigavam os familiares de Ana, Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações de serenidade amiga e doce. Era como se o seu coração desalentado encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza, de humildade e ternura. A figura patriarcal do velho Simeão, da Samaria, porém, destacava-se a seus olhos entre todos os que a receberam com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade. Do seu olhar profundo e das cãs veneráveis emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu, e a sua palavra, ungida de fé, sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis, quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré. Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devassar um mundo novo, até então desconhecido na sua existência. Confortava-lhe sobremaneira a expressão de sinceridade e candura, daquela vida simples e humilde, sem atavios nem artifícios sociais, mas também sem preconceitos nem fingimentos perniciosos. À tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. Encrespavam-se as águas mansas de Tiberíades ao sopro carinhoso dos favônios da tarde, que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Afinal, todos os olhares se dirigiam para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito ao longe no horizonte.
Era a barca de Simão, que trazia o mestre para dissertações costumeiras. Um sorriso de ansiedade e de esperança clareou então todos aqueles semblantes que o aguardavam, no desconforto de seus sofrimentos.